queremos nesse momento estar trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus com você, nosso querido irmão, ouvinte, também que posteriormente estará assistindo a esta programação. Nós queremos meditar ali no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, que nos diz assim o texto sagrado. Façamos leitura. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muito bem, nós vemos aqui neste Evangelho inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo uma mensagem de reflexão, uma mensagem de exortação, de ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo único que teve os 3 ministérios bíblicos foi o Senhor Jesus. Ele é o único que foi profeta, ele é o único que foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é o único que foi rei, e é rei, o rei dos reis. Vejam bem, nós vemos aqui então essa tríplice unção, um tríplice sacerdócio sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está exercitando aqui o seu ministério de sacerdote, ou seja, de ensinador, de apacentador. Veja bem que aqui muitos estavam sentados ali para ouvir a Jesus, que estava ali no Monte das Oliveiras. E ele anteriormente ele vem do templo, ele já começa a ensinar aos seus discípulos, ou seja, aos seus alunos, que estavam ali deslumbrados pela riqueza, pela estrutura física do templo. Mas Jesus chama a atenção que aquilo era algo que iria passar, algo passageiro. Jesus traz aqui o primeiro grande ensinamento de um sacerdote, de alguém que leva o homem a buscar as coisas que vêm do alto, as coisas que são de Deus, não deixar-se muitas vezes impressionar por estruturas que irão se abalar, que irão passar rapidamente, mas olhar para o alto, para as coisas eternas, para as coisas duradouras, que irão subsistir para toda a eternidade. Que rica lição Jesus já começa trazendo aqui aos seus discípulos, porque também podemos ver que nos dias de hoje muitas pessoas estão fascinados pelo aquilo que é colocado diante dos seus olhos, pelas alegrias passageiras, pelos momentos que muitas vezes são ofertados, pelas vaidades deste mundo, e tem esquecido da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da verdadeira a bênção que está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus aqui faz um alerta dizendo a eles, porque existia grande curiosidade nos seus corações, assim como o ser humano também, por natureza, ele é muito curioso, ele é muito questionador, quer questionar muitas coisas, e vemos aqui que também os discípulos queriam saber a respeito de como seriam os acontecimentos dos últimos tempos. Era um desejo de conhecer
né, de as coisas futuras. E aqui nós vemos Jesus exercitando aqui o seu ministério de profeta, porque ele mesmo anteriormente já profetizava que nenhuma daquelas pedras iriam ficar no monte, melhor dizendo, no templo onde estava ali aquela grande riqueza, aquela grande estrutura, mas todo aquele monte haveria de ser derribado e não ficaria pedra sobre pedra. E nós sabemos que a história nos mostra que realmente 70 anos após ali a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, general Tito, um general romano, entra em Jerusalém e ali ele, para ali acalmar uma revolta ali dos judeus, ele destrói o templo, né? Destrói o templo, incendeia o templo. A história nos diz que, né, as riquezas daquele templo, né, o ouro que estava ali, ele começa a ser derretido pelo fogo e vai, né, para que as pessoas pudessem ali retirar, né, aquelas porções de ouro, eles começam a derribar as pedras ali, no meio das brechas onde ali se derramou o metal precioso. Todas as pedras foram removidas do grande templo para que se cumprisse a profecia do Senhor Jesus Cristo. Mas ele profetiza também nos falando para responder ali o questionamento dos seus discípulos de quando seria, né, os acontecimentos, o que haveria de acontecer, né, nos últimos tempos, para que viesse então o fim. E Jesus respondendo diz: olha, tenham cuidado, cautelai-vos, para que ninguém vos engane. Veja bem, foi o ensinamento do profeta, foi o ensinamento do sacerdote, dizendo que deveria se haver então muita cautela, para que não viesse enganar-se com falsos ensinamentos, até mesmo com alguns que iriam se dizer Cristo, alguns que se deriam, a palavra Cristo quer dizer ungido, né? Quer dizer alguém que foi separado para exercer um sacerdote da parte de Deus. E hoje nós vimos muitos enganando-se a si mesmo e sendo enganados, querendo viver uma vida religiosa, distante dos ensinamentos de Cristo, muitas vezes com a sua fé fundamentada em desejos, em preceitos humanos, e não tem buscado conhecer o genuíno e verdadeiro evangelho, a genuína e verdadeira mensagem que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos mesmos, né, estão vivendo literalmente aqui os acontecimentos que o Senhor Jesus profetizou, enganando-se a si mesmo. Quantas pessoas, né, estão muitas vezes levando as pessoas a se distanciarem da palavra de Deus, da Bíblia, até mesmo se dizendo igreja, mas não tendo compromisso com o Senhor da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por muitas vezes pregamos a palavra de Deus, alguns anos atrás, né, lembro aqui nesse momento, e nós costumávamos a dizer, Senhor, né, quando pregamos a palavra, para que o Senhor Jesus, ele era o único caminho, a verdade e a vida, e muito tempo passou, mas o Senhor Jesus continua sendo o caminho, esta verdade não mudou, e ele continua conduzindo, né, a uma vida eterna. Porém, muitas vezes nós expressávamos e dizia, procura a igreja mais próxima da sua casa, corra e procura a igreja mais próxima da sua casa. Mas hoje nós não podemos mais dizer isso. Precisamos dizer, procure a igreja que está mais próxima da verdade de Deus, que está mais próxima dos ensinamentos da palavra do Senhor, que está vivendo o verdadeiro e genuíno evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não sou eu quem digo, mas a palavra de Deus que nos fala, que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos. Falsos quer dizer que não são verdadeiros, com falsas mensagens, profetas, com falsos evangelhos,
com palavras de lisonja, com palavras para satisfazer o ego do homem e da mulher, e muitas vezes aborrecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz que neste tempo, a palavra de Deus diz que haveria muitos escândalos, iriam uns trair aos outros. Vejam bem, são acontecimentos que estamos vivendo, né? Muitas guerras, rumores de guerras, perseguições, pestes, fomes, né? Muitos terremotos, e todas estas coisas têm se cumprido nos dias de hoje. Jesus profetizou dizendo que o amor de muitos iria se esfriar. Jesus disse que nos últimos tempos a iniquidade iria se multiplicar, e nos dias de hoje nós vemos a cada dia isso acontecendo. Aqui na nossa cidade mesmo, em Camaquã, quantas pessoas estão sendo vítimas, né, de morte, muitas vezes por guerras, contendas, muitas vezes, né, jovens sendo prematuramente levados à morte. Ainda esta semana, né, houve aí 2 ou 3 homicídios de jovens, né, que estavam em guerrilhas, podemos dizer assim. Não é mais nos grandes centros, mas isso está chegando, batendo a nossa porta diariamente, a cada dia. A palavra do Senhor está se cumprindo. Nós sabemos que aquele que é justo busque se justificar no Senhor Jesus, se aproximar cada vez mais e mais do Senhor Jesus, porque aquele que há de vir, virá, e não tardará a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz aqui, no versículo 11, falando, né, diz assim: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, o caminho da perseverança é o caminho que o Senhor Jesus nos mostrou, nos apontou para Ele. Ele que é Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Ele nos chama para vivermos esta vida que rejeitou ali as coisas deste mundo, que rejeitou o pecado, que rejeitou a vaidade. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e mais tudo o Senhor há de fazer. Eu sei que você está vendo tudo isso acontecer. Quem sabe até alguém até mesmo está desanimado, alguém até mesmo tem sentido dores, entristecimentos, mas saiba que você não está sozinho. O Espírito de Deus está junto de você, o Espírito de Deus que veio para nos dar da sua graça, para nos dar do seu fortalecimento, para que nós possamos resistir às astutas ciladas do inimigo da nossa alma, para que nós possamos nos sujeitar à vontade do Senhor e perseverar, para que quando o Senhor Jesus romper as nuvens e vir buscar a sua igreja, nós possamos estar contados entre aqueles que verdadeiramente entregaram-se a Ele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e mais tudo o Senhor irá fazer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta é a mensagem do Evangelho, que de adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O Rei dos Reis, ele nos já deixou garantido na nossa salvação. Ele já venceu, ele morreu no 3º dia, mas ressuscitou, e todo o poder foi lhe dado no céu e na terra para nos garantir esta promessa e para nos trazer sabedoria. Todo o dom perfeito, ele vem do alto, e a palavra de Deus nos diz que se nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, nós receberia. Então é tempo de nós pedirmos da sabedoria do Senhor, para nós discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus, entre aquilo que é a verdade, entre aquilo que é a mentira. O Senhor Jesus, ele é a luz para iluminar o nosso coração, para iluminar o nosso pensamento. Então não se deixe escandalizar por tantas coisas que vemos falar,
tantos escândalos, até mesmo no meio do Evangelho. Mas assim como existe, né, o falso, assim como existe o enganador, também existe aquele que está firmado na verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe um céu, existe um Deus que nos ama, existe um Salvador que pagou o preço pela nossa salvação. E não podemos tirar o mérito de Cristo, o mérito do seu amor, do seu sacrifício para salvar a nossa alma. Outro dia o nosso professor da escola bíblica aqui usou uma expressão, e eu guardei essa expressão, está circulando aqui pela nossa cidade muitas notas falsas de dinheiro, né? Parece que de R$100, até tome cuidado com isso, mas por a nota de R$100 ela está circulando uma nota falsa, as notas verdadeiras não perdem o seu valor, não é verdade? O dinheiro que é verdadeiro não perde o seu valor. Assim também, irmãos, são as coisas de Deus, porque muitos estão pregando coisas que não são concernentes, não, heresias, falsidades que não estão dentro da palavra do Senhor. Por isso, a Bíblia diz: erreis por não conhecer a palavra do Senhor. Mas esses que estão fazendo as coisas e pregando, enganando-se a si mesmo, eles não podem tirar o mérito daqueles que têm perseverado para ser o sal, para ser a luz, para fazer a diferença, para andar segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Que Deus possa te abençoar através desta mensagem. E fica aqui no alerta da palavra, o alerta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Sede prudentes, seja prudente, simples como as pombas. Este evangelho é um evangelho de simplicidade, é um evangelho que qualquer criança, qualquer pessoa pode entender a mensagem de Cristo, que possa entender o amor do Senhor, mas sejamos prudentes também como a serpente, fazendo prova de tudo para que nós possamos verdadeiramente estar nos alimentando daquilo que é verdadeiro, daquilo que vai nos edificar, daquilo que vai nos trazer bênção para o nosso lar, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa igreja. E este é o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra do Senhor que se encontra na palavra, na Bíblia Sagrada. Queremos neste momento estar fazendo uma oração, pedindo que Deus venha abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus e Pai, nós pregamos aqui, Senhor, a tua palavra, pedimos, Senhor, que tu vá de encontro a este ouvinte, Senhor, rebentando todas as correntes, todas as algemas, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, querida, a comunhão para contigo. Ainda em tempo, Senhor, acrescenta o nosso meio aqueles que hão de salvar. Abençoa, Senhor, a família da fé, abençoa o nosso pastor, os ouvintes, Senhor, os obreiros, Senhor, que tem te servido nesta obra. Senhor, abençoa aqueles que estão, Senhor, querido, com seu coração sincero diante da tua presença, a cada lar, a cada família, a cada criança, aquela que ainda está no ventre da sua mãe. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua proteção divina, Senhor. Abençoa a nossa cidade aqui em Camaquã, Senhor querido, no campo, na lavoura, na indústria, no comércio. Abençoa os irmãos internautas, onde chegar esta mensagem, onde chegar esta palavra, Senhor querido, que vidas possam ser conscientizadas, que a tua vinda está próxima, Senhor, que em breve tu vem buscar um povo zeloso, um povo de boas obras, e que nós possamos estar preparados para, Senhor, nos encontrar contigo nos ares, nas bodas do Cordeiro. É o que nós te pedimos, crendo, abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até uma próxima oportunidade, né? Você possa continuar firme na presença do Senhor nosso Deus, orando uns pelos outros. Ore em nosso favor, ore em favor deste projeto, né, da nossa web rádio, a rádio 24 horas, a web rádio AD Camaquã, para levar a você louvores, mensagem da palavra de Deus. Você pode baixar o nosso aplicativo através da Play Store, e você vai baixar este aplicativo e vai poder ter acesso mais rápido à rádio 24 horas no ar, também curtindo aí, participando do nosso canal do YouTube,
inscrevendo-se no canal do YouTube AD Camaquã e também na nossa página do Facebook. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe